na gestação sem a indução, isso aconteceria na fase latente, ou com aquelas contrações de treinamento que vão ficando mais intensas ali no final da gestação. Mas, quando a gente vai induzir, a gente vai ter que fazer isso em um dia, em 2 dias, né? A gente, às vezes, vai precisar de mexer ele nessa estrutura do colo para ele poder estar mais fino e mais dilatado para quando a gente ligar realmente a ocitocina ou quando essas contrações começarem espontaneamente, ele ter resposta. O grande erro, vamos assim dizer, né, que a gente vê das histórias que as pacientes contam é isso, né? Ah, ligou o soro, só que eu não dilatei. Porque às vezes os médicos, né, às vezes os serviços de saúde antigamente, primeiro que nem tinha o misoprostol, que hoje a gente vai falar aqui, que é uma droga que ajuda muito esse afinamento do colo, esse amadurecimento do colo. Então já começavam com a ocitocina, que é uma droga que vai dar contração. Não tem, né, dificilmente uma mulher não vai responder à ocitocina sintética, mas se o colo não está preparado, ele não vai abrir mesmo, né? As contrações não vão progredir para a abertura do colo e evolução para o parto. Então, hoje a gente estuda muito e dedica muito ao amadurecimento do colo, porque ele é essencial para o parto acontecer melhor, né? Exatamente. E essas induções, gente, elas, como a gente estava falando, elas têm indicações, né, que podem acontecer ao longo da gravidez por alguma questão. Então, por exemplo, uma mulher que é diabética, às vezes um diabetes prévio, um diabetes que teve um controle mais difícil, a gente vai precisar de programar e é bem provável que essa programação seja numa idade gestacional que é pouco provável que essa mulher entre em trabalho de parto antes disso. Não significa que é impossível, né? Mas é bem provável que não aconteça. Existem também algumas indicações que são feitas de forma aguda. Então, naquele dia, a pressão da mulher aumentou, ou a gente teve um ultrassom que mostrou que esse bebê não estava mais confortável dentro do útero. Por algum motivo, naquele momento, a gente precisa de uma indução. Então, pode ser que realmente a gente seja pega de surpresa nessas indicações. Mas elas existem desta forma. Como que a gente vai induzir? Isso é muito particular. Porque isso depende exatamente do que a Carol falou. Assim, o que até então o seu corpo fez para amadurecer o seu colo? Se a gente tem um colo imaturo, a gente precisa primeiro amadurecer esse colo para depois contrair, para depois o bebê nascer. Não adianta a gente passar o carro na frente dos bois, porque se a gente faz isso, dá tudo errado. Então, é um processo que precisa de tempo e precisa realmente de paciência. Então, tempo, gente, vai aumentar realmente, mas não necessariamente a dor, porque a dor ela vem com contrações. A dor, no período do amadurecimento do colo, geralmente ela não existe. Então, essas ideias assim, eu fiquei 30 horas na maternidade induzindo e tendo meu parto. Não quer dizer que a mulher fica 30 horas na maternidade sentindo dor o tempo todo, né? Então, é importante a gente também separar um pouco os processos da indução. A gente tem 2 tempos na indução. O tempo do amadurecimento do colo e o tempo do trabalho de parto, que vai acontecer depois desse amadurecimento, né? E a gente, às vezes, quando a gente investe nesse amadurecimento do colo de tempo e de paciência, a gente vê que o trabalho de parto ele até flui melhor. Às vezes a gente nem precisa da ocitocina. Sim. A impressão que a gente tem é que quando esse colo está preparado, tem um feedback, vamos assim dizer, do útero, fala assim, o colo já está bom, já está fino, o bebê está bem posicionado, eu vou começar a ter contrações, né? Eu vou iniciar as contrações. Então, começa uma produção da ocitocina natural já, né? E aí já vai sem precisar da infusão da ocitocina, que todo mundo também tem muito receio, mas a gente também desmistifica isso aqui, tira as neuras da ocitocina venosa, que ela pode ser muito benéfica no trabalho de parto. Ela é utilizada, sim, na indução, né, assim, com alguns critérios, mas a gente vê que às vezes a gente não precisa de tanta ocitocina como era usado antigamente. Né? A gente vai usando de forma criteriosa mesmo. E a gente sabe o tanto que usada, né, assim, usando a dose correta, na bomba de infusão, que é uma infusão controlada, né, porque o risco da ocitocina é que ela pode ter um efeito muito... Uma infusão muito rápida pode levar a muitas contrações, que pode ser desconfortável para a mãe e para o bebê. Então, a gente usa em bomba de infusão com um gotejamento controlado para aumento, para diminuição dessa infusão. Então, a gente consegue vigiar direitinho. Organizar. Isso mesmo. Gente, então eu acho assim, vamos pensar desde o pré-natal, né? O que a gente vai fazendo, né, em relação a esses cuidados e preparando a mulher para uma indução.